E aí a ideia aqui é que o ε1 seja esse, o ε2 seja esse. E aí, bom, se eu der um par ordenado xy aqui, você localiza nesse quadriculado, em que tem os pontos de coordenadas inteiras, né? Se eu der x igual a π, por exemplo, eu sei que é 2,7 mais ou menos, então está mais ou menos por aqui. Π é 3, um pouquinho, então o ponto π deve estar mais ou menos aqui. Vou chamar ele de V. Então o T de V, bom, eu venho aqui, o mesmo 2,7, o 3 e pouquinho, esse cara vai estar aqui. Então está aqui o vetor V. Está aqui o T de V. Bom, isso é extremamente simples, né? E transformações como rotações, homotetias, reflexões, rotações em torno da origem, reflexões em relação a uma reta passando pela origem, homotetias também tendo como centro a origem, são assim, mas principalmente toda vez que você tem um sistema A1, x1 mais A12, x2 igual a y1, esse sistema assim, ele pode ser reescrito dessa maneira, né? A11, A21, A12, A22, XY, X1, Y1, X1, X2, Y1, Y2. Isso já define a multiplicação, porque está dizendo, né, que isso aqui é a mesma coisa que dizer que x1, A1, A21, mais x2, A12, A22, igual, definição disso é isso aqui. Isso significa que esse cara é o ε1 e esse daqui é o ε2. Então, por trás de todo sistema linear, tem uma transformação assim. Em princípio, essa transformação pode degenerar, quer dizer, esses dois vetores aqui podem colapsar e virar tudo uma reta. Nem está proibido que um deles vire 0, 0, que os dois virem 0, 0, não vai ter tanta graça, né? Mas já dá para entender um bocado geometricamente um sistema linear olhando para essa transformação. E o nome linear, é claro, né? Porque aqui, supondo que T de V não seja zero, né? Que V não seja zero e T de V não seja zero, quando você fixa U e V e varia T, isso aqui dá uma reta. E se o T de V não é zero, isso aqui tem uma outra reta. Então a transformação linear leva retas em retas. E leva, repara, retas paralelas varia o U, mas tem o mesmo V. Quer dizer, se eu pegar uma reta passando por um ponto U1 com o vetor V, outra passando pelo ponto 2 tendo o vetor V, elas são paralelas. Aí uma vai passar por T de 1, outra por T de 2, mas as duas vão ter o T de V aqui, então elas vão ser paralelas também. Uma coisa super interessante em relação a áreas, né, é que se você desenhar uma figura aqui e olhar para a imagem dela aqui, ficou muito certo, mas basicamente a área dessa figura é calculada quadriculando, fazendo uma aproximação por quadriculação. Essa imagem nos indica, essas propriedades nos indicam o quê? Que se eu fizer uma quadriculação aqui, se eu for medir, olhar para a área aqui, não é bom eu fazer quadriculação. Eu pego paralelogramos, né? Pego retas paralelas a essas daqui e pego paralelogramos. E é claro que cada quadriculação aqui vai dar uma reticulação aqui
correspondente com o mesmo número de paralelogramos, todos eles semelhantes a esse aqui, de maneira que a razão entre a área da figura aqui e a área original vai ser a razão entre a área desse paralelogramo e a área desse quadradinho aqui. Só que esse quadradinho aqui tem área 1. E esse paralelogramo aqui, né, esse aqui, tem como área o determinante dessa matriz. Na verdade, tem um sinal. O sinal é só, vamos dizer, por exemplo, se o E1, em vez de estar apontando para cá, estivesse apontando para lá, é como se você não tivesse só mexido assim, você também tivesse virado ao contrário. Imagina que esse plano é azul de um lado, vermelho do outro. Você está vendo azul aqui. Se o E1 passou para lá e o E2 ficou assim, quer dizer, se mudou a orientação, é como se você passasse, o azul estava em cima, aqui o vermelho que vai estar em cima. Então, o sinal indica isso. E, bom, a partir daí, uma fórmula que é meio estranha de determinante, né, mas o determinante do produto de matriz é o produto dos determinantes. Porque, se eu colocasse aqui uma segunda transformação, e que transformasse o plano para cá, provavelmente ela ia fazer com que esse paralelogramo aqui virasse um outro paralelogramo e a gente ficasse com um sistema assim. Então aqui, se eu tivesse uma transformação dada por uma matriz A e aqui uma outra dada por uma matriz B, se a gente faz as contas aqui, a composta, quer dizer, a transformação que vem daqui para cá, né, que pega o cara, leva em A vezes ele, depois leva em B vezes A vezes ele, tem uma matriz que é a matriz AB. Uma conta que todos têm que fazer em algum momento da vida. E acontece que é claro, né, que se a razão entre a área aqui e a área aqui é dada pelo determinante de A, e a razão entre a área aqui e a área aqui é dada pelo determinante de B, então a razão entre a área aqui e a área aqui é dada pelo determinante de A vezes o determinante de B. Mas ao mesmo tempo é determinante de AB. Então a gente vai ter determinante de AB igual a determinante de A vezes determinante de B. E por conta da interpretação do sinal do determinante como mudança de orientação, duas mudanças de orientação correspondem a nenhuma mudança de orientação. Uma mudança de orientação e outra não mudança de orientação corresponde a uma mudança de orientação. Então é a mesma regra dos sinais. Então isso aqui vale não só para áreas, mas vale com sinais também. Bom, falar um pouquinho sobre números complexos. Tem perguntas até agora? Nada? Está todo mundo perplexo? Isso. Oi. Aquele problema lá do círculo, quando você fala da movimentação dos eixos, se você tivesse tipo um eixo tipo esse daí e tivesse um círculo mais ou menos ali assim, aí o eixo entre eles, o eixo menor, que é o que está dentro do círculo menor, você botaria a base dele em função da base do outro eixo? Peraí, o círculo, porque quando você faz um círculo, faz uma transformação, assim ele vira uma elipse. Não, mas não é nem em questão da transformação, é mais em questão daquele outro exercício mesmo. Se você botar, tipo, a base canônica de um eixo em função da outra.
Não, nesse problema do círculo se movendo dentro do outro, eu imagino assim, eu concebo assim, eu tenho um círculo inicial fixo, digamos. Então você tem um círculo inicial, aí tem um outro que começa aqui e vai se movendo. Então, em algum momento ele vai estar aqui. A minha ideia é, bom, o círculo inicial a gente pode botar a base canônica com a origem no centro do círculo. Então, fixa aqui, é 1, é 2, é isso aqui. Então, é simples pensar esse círculo aqui com essa base assim. Ó. Aqui é o ponto de tangência, porque aqui, digamos, se esse cara andou, esse cara daqui tem um raio Rzão, esse aqui tem um raio Rzinho. Então, se ele andou de um ângulo θ, a ideia era que, vamos ver o movimento de um ponto que estava aqui no começo. Então, se ele rodou de θ, esse ponto aqui andou θ. Esse ângulo aqui é θ. Então, esse tamanho daqui é Rzinho θ. Então, esse ângulo daqui é Rzinho θ dividido por Rzão. Aqui eu estou fazendo uma coisa importante, que é recorrer ao Velho Testamento. Aqui estou usando semelhanças, usando até a definição de ângulo, que é arco dividido pelo raio, né? Ângulo de um círculo. Então, quer dizer, eu tenho esse ângulo aqui, então eu consigo determinar quem são os vetores. Sei lá, se eu quiser, digamos, um vetor assim e outro assim, aliás, aqui eles vão ser maiores, né? Então eu chamo esse aqui de ε1, esse aqui de ε2, e como eu tenho esse ângulo em função de θ, eu sei bem essa posição. E aí, em função desses caras, eu consigo determinar a posição desse ponto com esse sistema de coordenadas. Talvez o melhor fosse botar o E1 aqui, o E2 aqui, o ε aqui. Mas é uma escolha, mas não deve escapar muito dessas duas retas. Então, para cada θ, eu tenho como criar um sistema de coordenadas que depende de θ e representar bem o meu ponto nesse sistema de coordenadas. Aí eu preciso saber agora como é que eu mudo de sistema de coordenadas. Quer dizer, eu preciso desse ponto e desses dois vetores para poder representar em relação a esse sistema daqui. Tá? Depois pode sofisticar, você bota mais uma rodinha dentro desse, uma rodinha, para poder fazer a simulação. Então aqui também é um bom exemplo para a gente ver que o sistema de coordenadas realmente, o melhor pode não ser esse. Num determinado momento,